Olá, estamos chegando com o programa que leva até você iniciativas empreendedoras, resultados e prospecções de companhias listadas no mercado. E no BMC Business de hoje nós vamos bater o papo com Milton Pilão, que é CEO da Horizon, empresa de tratamento de resíduos, reciclagem, produção de biogás e geração de energia a partir do lixo. A companhia, que foi criada há 22 anos, levantou 554 milhões de reais no IPO em fevereiro. De lá para cá, as ações acumularam um crescimento de 38%. E a partir de agora, nós vamos falar sobre os números e conhecer melhor a Horizon. A companhia assumiu a responsabilidade de cuidar daquilo que nós descartamos todos os dias. Esse é um dos maiores desafios modernos. Nos ecoparques, a Horizon trata o lixo, faz reciclagem, produz biogás e gera energia. Desde o início da operação, em 1999, a empresa já recebeu mais de 50 milhões de toneladas de resíduos. Ela trata 12% do lixo destinado corretamente no Brasil, todos os anos, e gera 540 mil megawatts-hora por ano de energia renovável, o que atende a mais de 800 mil pessoas. A Horizon é uma empresa de tratamento e valorização dos resíduos, que promove a economia circular a partir do lixo. E hoje a gente ainda vai falar de Braskem, Petrobras e PetroRio por aqui com o Alex André. Mas agora, para poder a gente entender melhor os números da Horizon, saber mais sobre os próximos passos da companhia, a gente vai conversar ao vivo com o Milton Pilão, que é CEO da Horizon, já está aqui comigo ao vivo. Seja muito bem-vindo aqui ao BMC Business, Milton. Boa tarde, Débora, tudo bem? Obrigado pelo convite para participar do BMC News. Estou aqui à disposição de vocês. Então vamos lá, vamos começar falando aí. Bom, esse setor de geração, de renda a partir do lixo ainda desperta muita curiosidade nas pessoas. Então, para poder a gente começar, eu queria que você pudesse explicar um pouco mais sobre o modelo de negócio da Horizon, qual que é o público-alvo de vocês, para que você apresentasse mais na empresa para a gente. Perfeito. A Horizon está inserida no setor de gestão ambiental, né? Nós somos uma empresa de valorização de resíduos, gerados pelos domicílios, gerados pelo comércio, gerados pelas indústrias. Basicamente, tentando explicar de uma maneira bem simples, a gente detém a propriedade de aterros sanitários. Aterros sanitários, como os que vocês viram no filme, são áreas gigantescas, normalmente áreas de 3, 4 milhões de metros quadrados, onde são inseridos equipamentos para recebimento do resíduo gerado por aquela população no entorno. O resíduo normalmente ele não viaja, ele tem uma barreira logística, ele não viaja mais do que 100 quilômetros, senão o custo do transporte sai mais caro do que o custo do tratamento. Então, normalmente, quando você tem um equipamento com um aterro sanitário, ele acaba sendo a sua reserva de mercado, ele acaba tendo basicamente a exclusividade do recebimento do resíduo gerado ao redor dos 100 quilômetros em volta dele. Então, normalmente, eles estão instalados em áreas populosas, onde todo o resíduo gerado ali, como eu disse, pelos domicílios, pelas indústrias e pelos comércios, são destinados nos aterros sanitários. Então, no princípio, a Horizon ela nasceu da implantação e aquisição de aterros sanitários, né? Então, tão logo os aterros sanitários estavam implantados, ela passou para a segunda etapa, que é a transformação desses aterros sanitários nos ecoparques. Por que a gente chama de ecoparque? Porque a diferença de um aterro sanitário para um ecoparque é que o aterro sanitário é um equipamento onde você apenas trata o resíduo de maneira ambientalmente correta, e o ecoparque, além de você tratar o resíduo de maneira ambientalmente correta, você valoriza o resíduo. O que quer dizer valorizar o resíduo? O resíduo tem uma série de riquezas inseridas no resíduo jogado fora pela população. Então você acaba conseguindo, através da decomposição do resíduo, gerar biogás. Esse biogás ele é usado para a geração de energia elétrica renovável.
Além disso, ao reutilizar esse biogás, você tem uma alta geração de crédito de carbono, que você evita a emissão do metano que vai para a atmosfera na decomposição do resíduo, e você então gera créditos de carbono. A Orizon é a maior geradora de créditos de carbono do país, e além disso você tem uma série de processos de transformação do resíduo em reciclados, na qual você extrai dos resíduos plástico que volta para a cadeia produtiva, papel, papelão, você produz do resíduo industrial um resíduo chamado combustível derivado de resíduos, que substitui combustível fóssil em caldeiras de cimenteiras. Então, você tem uma série de processos industriais que são inseridos dentro da área do aterro sanitário, transformando-o em ecoparque e aí gerando receita adicional para todo aquele resíduo que chega nos nossos ecoparques. Então, basicamente, esse é o modelo de negócio da companhia, que traz, obviamente, perenidade e traz uma barreira de entrada muito grande, dado que para licenciar um aterro sanitário, você leva algo entre 7 a 8 anos. Então, uma vez que você tem um aterro sanitário licenciado numa região, o órgão ambiental não licencia outros aterros naquela mesma área de atuação. Então, você acaba realmente tendo uma reserva de mercado, como se fosse uma mina de minério de ferro, ao contrário, só que em vez de você retirar a mina do solo, você recebe o resíduo ali, que é a nossa matéria-prima, e esses equipamentos normalmente têm vida útil de 40, 50 anos. Então, uma vez instalado, você passa a ser um business de infraestrutura com a alta perenidade, pouca variação de receita, dado que resíduo é gerado 24 horas por dia pela população, independente de crise política, econômica. Então, é um business de infra com alta margem e com alta perenidade. É essa a nossa estratégia de atuação. Perfeito, Milton. Bom, tem 7 meses que vocês fizeram aí esse IPO, né? Levantaram cerca de 550 milhões de reais. Dos objetivos, né, que vocês tinham aí com esses recursos, né, da oferta de ações, o que vocês já conseguiram implementar até agora? Basicamente, a oferta, dado que a empresa tem este cunho de ser uma autogeradora de caixa, a gente fez o IPO com uma oferta basicamente, ou na sua maioria primária, e da oferta primária, 85% dos recursos vieram para a utilização em aquisições. Isso é, dado que a gente é a primeira empresa que atua nessa área, abre capital no Brasil, a gente se posiciona como consolidador do mercado. O mercado de aterro sanitário é um mercado muito pulverizado no Brasil ainda, muito pouco explorado, com muitas oportunidades e alternativas. Então, a gente captou 85% desse recurso para aquisições. Desde então, foi feito o IPO em fevereiro desse ano, a gente vem cumprindo com a nossa estratégia e já temos aí no pipeline para ser concluídas até o final desse ano aquisições que levarão o volume de resíduos recebidos em nossos ecoparques a mais do que duplicar o volume que a gente recebia pré-IPO. Então essa é mais ou menos a estratégia de utilização dos recursos captados no IPO. Perfeito. Bom, vocês trabalham, claro, como você já falou aí, com esse tratamento de resíduos, reciclagem, produção de biogás, geração de energia, mas qual dessas atividades tem se destacado no desempenho operacional da Orizon? Eu acho que a atividade na foto atual que mais se destaca é a atividade de produção de biogás e de energia renovável. Na verdade, foi o primeiro pilar de desenvolvimento da valorização de resíduos da companhia. Então, como eu expliquei antes, primeiro a gente operava apenas no tratamento e depois a gente começou a instalar as plantas de valorização em cada um dos ecoparques. E a primeira onda, que a gente chama aqui de instalação de plantas, foi exatamente na área de captação do biogás e geração de energia renovável. Hoje, todos os ecoparques da companhia tem plantas
de geração de energia renovável. É uma energia, é a energia considerada mais limpa e renovável de todas. Ela é incentivada em 100% de energia, chamada de I100. Ela é mais renovável do que a eólica e a solar, além de ter um cunho de eficiência muito maior, porque no caso da energia eólica depende dos ventos, no caso da energia solar depende do sol, e obviamente o fator de capacidade dessas energias é muito menor do que o fator de capacidade de uma energia do lixo, que é gerado 24 horas por dia durante o ano inteiro. Então é uma energia firme, uma energia renovável, uma energia que é produzida dentro dos centros de carga, porque ela é gerada dentro dos ecoparques, e os ecoparques estão inseridos dentro das cidades onde o lixo é produzido. Então, ela também elimina a necessidade de grandes redes de distribuição. Então, eu considero a geração de energia o principal pilar de desenvolvimento da companhia na atualidade. Não quer dizer que após o IPO, a gente tem agora a terceira onda, que é a onda das plantas de valorização de reciclados, que vão trazer ainda um grande crescimento orgânico para a companhia. A partir do momento que essas plantas estiverem em operação, a gente fez o maior investimento, a maior planta de separação mecânica da América Latina. A gente iniciou a construção dela há 2 meses atrás, foi divulgado em fato relevante. Ela vai estar pronta aí em janeiro do ano que vem, e aí, após ela, plantas como essa serão instaladas em todos os ecoparques. Isso basicamente nos trará a possibilidade de produção de um plástico renovável, né, que vai voltar para a cadeia de plástico, substituir o plástico que vem da matéria-prima fóssil e criar aí um grande mercado que hoje demanda por isso, hoje a demanda para o plástico renovável é muito maior do que a oferta. Então a gente vai se posicionar como o maior produtor e gerador de plástico renovável do país. Maravilha, eu vou até querer falar sobre crescimento orgânico da empresa daqui a pouquinho mais sobre isso, mas aproveitando que a gente está falando dessa questão da geração de energia, né, você acredita que esse cenário atual de crise hídrica e o risco de racionamento de energia deve aumentar essa demanda por biogás e pela energia que vocês produzem aí a partir do lixo? Você tem capacidade para aumentar a oferta aí nesse curto prazo? Sim, sim. Na verdade, eu acho que sim. Eu acho que o Brasil ele tem uma particularidade na geração de energia, onde a gente tem, obviamente, uma matriz limpa, dado a fonte hídrica, né? Mas ele acaba sendo muito dependente das chuvas, né? A chuva, realmente, a gente vê isso ciclicamente ao longo das últimas décadas, né? Toda vez que existe uma falta de chuvas, como vem ocorrendo agora nos últimos meses, a matriz energética brasileira acaba sendo afetada, tanto em preço quanto em oferta. Então, a matriz de resíduos sólidos, que é muito pouco explorada no Brasil ainda, né? A primeira empresa que mais explorou isso no país foi a Horizon, que começou isso desde 2016. Então, a matriz dos resíduos sólidos já é largamente utilizada nos países desenvolvidos, fora do Brasil, por ser uma matriz renovável, uma matriz firme, que pode substituir as termoelétricas e pode trazer mais estabilidade ao sistema, uma vez que todo o lixo brasileiro estiver sendo transformado em energia. É a nossa missão. A gente tem sim, hoje, principalmente nos ecoparques que estão chegando à nossa base através das aquisições que eu citei agora há pouco, nós temos aí uma capacidade de mais do que dobrar a geração de energia renovável que nós já fazemos hoje nos nossos ecoparques. Bom, a gente sabe, né, que o Brasil ainda enfrenta muitos desafios nessa coisa na coleta e destinação adequada do lixo, né? Isso é matéria-prima e potencial para empresas, claro, como a Horizon. Vocês têm planos de aumentar essa quantidade de resíduos tratados aí? Como que tem sido essa projeção da Horizon aí para os próximos anos? Sim, na verdade o Brasil ele tem uma situação, e foi a razão
de a gente ter entrado nesse negócio lá atrás, quando a gente adquiriu a companhia em 2013. O Brasil está 20 anos atrasado em relação ao que se faz no mundo desenvolvido no que diz respeito ao tratamento de resíduos sólidos, né? O Brasil, hoje, ele gera algo em torno de 80 milhões de toneladas ano de resíduos, sendo que dessas 80 milhões de toneladas, 45 milhões são tratadas em aterros sanitários ambientalmente corretos e 35 milhões de toneladas ano, pasme, 35 milhões de toneladas ano ainda é tratado em lixões. O Brasil, incrivelmente, dos países desenvolvidos no mundo, é o único país que ainda tem esse volume, esse percentual de resíduo sendo enviado a lixões a céu aberto. São mais de 3 mil lixões que ainda existem em operação no Brasil. É um crime ambiental a céu aberto. Não sei se as pessoas que nos escutam entendem o que é um lixão. Um lixão basicamente é uma área onde você joga o resíduo sem nenhum tipo de tratamento. Então aquele resíduo, ele percola o líquido da sua decomposição para o solo, que atinge o lençol freático, ele libera os gases tóxicos para a atmosfera, e toda aquela população que vive no entorno daqueles lixões tem a sua saúde afetada. Isso, além de ser um crime ambiental, é um crime à saúde da população que vive no entorno desses lixões. Então, a nossa missão, obviamente com outras companhias também que são fortes no setor, é exatamente cumprir esse gap. O Marco do Saneamento, que foi assinado no ano passado, trouxe claramente regras que devem ser cumpridas nos próximos 3 anos, isso é, no quesito especificamente de lixões. Você tem a obrigatoriedade do fechamento dos 3 mil lixões até 2024, com sanções muito severas aos órgãos, aos reguladores e às autoridades que não os fecharem. Então, vai se abrir, sim, respondendo a sua pergunta, muitas oportunidades da implantação de novos aterros sanitários. A gente tem uma divisão aqui, óbvio que a gente, como eu disse, dado os recursos captados no IPO para aquisição, nós temos uma forte frente de crescimento através de aquisições, mas nós também temos uma forte frente de crescimento orgânico através da operação de da licenciamento de novos aterros sanitários, que vem sendo licenciado ano a ano. Como eu disse, eles levam anos para serem licenciados, mas a gente tem uma divisão aqui que já vem há anos. Todo ano a gente investe em áreas e vai iniciando o licenciamento de novos aterros sanitários, que aí então cumpre-se dentro desse ciclo de cada 5, 6, 7 anos, a gente tem novos aterros sanitários entrando em operação. Então, e hoje, especificamente para o Nordeste, Norte e Centro-Oeste, é uma área de foco da companhia, onde a gente vem desenvolvendo diversos aterros de médio e pequeno porte, que devem entrar em operação ao longo dos próximos anos também. Maravilha. Eu quero já começar a trazer algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores. Tem várias aqui no chat, inclusive. Tem, aliás, pessoas deixando aqui elogios, pessoas como o Carlos Maza está dizendo assim, empresa muito interessante. O Carlos Melo está dizendo assim, muito interessante, vou dar mais uma analisada depois. Pessoas aqui se interessando um pouco mais para conhecer mais da Horizon. E aí tem uma pergunta aqui, vou começar pela do Helder, que ele diz o seguinte, pergunta para o Milton se eles pretendem reciclar plásticos, baterias e pneus, no caso, a borracha. Sim, vamos por partes, vamos um por um. Primeiro, pneus é mais fácil de explicar. Hoje, chega muito pouco pneu nos aterros sanitários. Nessa área de pneu existe uma associação chamada Reciclanip, e ela é muito bem estruturada. Então, basicamente, hoje, a parte de pneus, ele não vai para o lixo, ele volta para a cadeia produtiva através de uma organização que os coleta diretamente nas borracharias, nas concessionárias, isso é em todos os lugares onde as pessoas param para trocar o seu pneu e deixar o pneu inservível lá. Agora, no que diz respeito a plástico, sim, plástico, hoje, dentro do lixo brasileiro, você tem um percentual de aproximadamente 20% de plásticos, né? Então, essas unidades que eu expliquei agora há pouco, essa unidade que a gente investiu aí há 3 meses atrás e que ficará pronta em janeiro do ano que vem, são unidades
largamente utilizadas na Europa, nos Estados Unidos, são grandes indústrias de separação automática que ficam na frente dos aterros sanitários. Quando o resíduo chega lá, antes de ir para a célula de tratamento e aterramento, ele passa por essas plantas que vai separar essa parcela de 20% de plásticos. E aí você tem vários tipos de plástico ali. Então você separa o plástico PET, o plástico PP, PE, e esses plásticos são beneficiados ali mesmo nas plantas e voltam para a cadeia produtiva. A Orizon, num primeiro momento, e foi o que a gente colocou isso durante o nosso IPO, a gente ainda será um vendedor da sucata de plástico, isso é, a gente tem hoje contratos de venda desse plástico reciclado com as grandes indústrias produtoras de plástico advindas de fonte fóssil, mas numa segunda etapa, isso deve ocorrer dentro de 1 a 2 anos, a gente já está desenvolvendo o próprio beneficiamento do plástico para transformar ele numa resina plástica verde, numa resina plástica renovável. Existe uma grande demanda hoje dos principais da indústria que se utiliza de plástico, como a indústria de bebidas, Coca-Cola, a indústria de chocolates, Nestlé. Você tem diversas indústrias hoje que nos procuram para ter a certeza da estabilidade do suprimento da matéria-prima para poder criar linhas de produto 100% verdes, isso é, uma embalagem do seu produto 100% verde. Qual é o problema disso hoje? O problema é que, como o Brasil recicla muito pouco, o percentual de reciclagem no Brasil, Débora, é de 1%. O percentual médio de reciclagem fora do Brasil, nos países desenvolvidos, é da ordem de 25% a 30%. Por quê? Então, esse lixo bom, que é o que a gente hoje vai passar a separar, está indo dentro do lixo que está sendo aterrado. Então, a gente vai separar esse resíduo. A gente até brinca que a Orizon, além de ter... quando a gente fala da valorização de resíduos, né, a Orizon tem um campo de gás nos seus ecoparques, através da decomposição da parte orgânica do resíduo, que é o que gera energia renovável, e a gente é basicamente uma petroquímica de segunda geração, uma petroquímica renovável, aquela que não usa de química nem de matéria-prima fóssil. E aí, com isso, você consegue trazer uma estabilidade e garantir o fornecimento desse plástico para que as grandes indústrias possam criar produtos e tenham a garantia de que aqueles produtos como embalagem verde vai ter a garantia do suprimento da matéria-prima. Então, sim, plástico é um dos grandes drivers de crescimento da companhia, a geração e produção de plástico renovável. Tinha um terceiro ponto, Débora, que eu esqueci, ele falou de pneu, falou de plástico e qual era o terceiro? Baterias. Sim, a Orizon, ela, dentro dessas empresas que ela está adquirindo esse ano, existe uma que faz a reciclagem de eletroeletrônicos, né? Eu não sei se vocês leram no jornal, nos últimos 30 dias saíram diversas reportagens onde a regulação para esse setor hoje é gerado aproximadamente 1,5 milhão de toneladas ano de resíduos eletroeletrônicos. Então, a gente agora, através da aquisição dessa companhia, está montando e quer ser o maior reciclador de produto eletroeletrônico no país, que é diferente do que é feito nessas plantas que eu expliquei, que recebe o resíduo. Aí, através dessa nova companhia, a Orizon terá acordos diretamente com as empresas de telefonia celular, com as empresas produtoras de produtos eletrônicos, onde eles vão ser os responsáveis nas suas próprias lojas a buscarem esse produto inservível de volta. A Orizon vai receber nas suas plantas, e esses produtos, eles normalmente contêm diversos materiais que têm alto valor agregado, como cobre, ouro e diversos metais preciosos. Então, com essa planta nova que a gente adquiriu, é uma planta preparada para você colocar esse resíduo eletroeletrônico e separar esses metais preciosos e aí retornar ele de novo para a cadeia produtiva. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui do Diego Paganini, que ele diz o seguinte: quanto do faturamento da Orizon depende dos contratos com o setor público?
Muito boa pergunta. Hoje, entre 40% e 45%. Basicamente, a Horizon, ela começou, como eu disse, quando a gente começou no tratamento, apenas no tratamento, ela era uma empresa que dependia muito mais dos contratos com o setor público. E que contrato é esse? É importante deixar claro. São contratos de destinação. Hoje, a lei brasileira regra que todo resíduo gerado no domicílio da pessoa, isso é, nas nossas casas, a responsabilidade pela coleta desse resíduo e destino desse resíduo é da prefeitura. Então a prefeitura vai lá, contrata uma empresa de coleta, que não somos nós, só para deixar claro, a gente não faz nem coleta, nem serviços urbanos, coleta esse resíduo e aí contrata o aterro sanitário para envio desse resíduo. É neste momento que eu tenho um contrato com a prefeitura que me paga para entregar o resíduo do cidadão habitante do domicílio. Nos outros casos, a gente é contratado diretamente, seja pelos comércios ou pelas indústrias. Hoje, por que já foi de 80%? Hoje é de 45%, e no nosso plano de negócios, os contratos públicos devem ficar abaixo de 15% da receita da companhia. Porque o nosso core business é o core de valorização. A gente tem um benchmark do modelo europeu, onde o tipo de empresa como a nossa, que atua no tratamento de resíduos, ela se remunera pela valorização e não pelo pagamento da contrapartida do destino do resíduo. Então, a receita da valorização, que é venda do biogás, venda da energia elétrica, venda do crédito de carbono, venda dos reciclados de plástico, venda do combustível derivado de resíduo, e aí tantas inúmeras receitas que a gente tem da valorização, ela é 100% privada. Então essa receita, quando ela vai aumentando, ela vai tomando o espaço da receita pública anteriormente, e aí por isso que a receita pública vai diminuindo, deve chegar aí nos idos de 15% a 20% ao longo dos próximos 2 anos. Boa. Tem um telespectador nosso aqui que, aliás, tem um nickname ótimo aí para uma sexta-feira, chama Bacon Frito. Bacon Frito, aí, como já disse o Felipe Nascimento aqui antes da gente começar a nossa programação, bacon frito com uma cerveja numa sexta-feira. Mas ele está perguntando o seguinte, ô Milton, e os custos para a geração dessa energia e para a produção desse material plástico reciclado? São competitivos? A produção, eu acredito, desse material plástico reciclado são competitivos se comparados com os tradicionais? São competitivos. Então, eu vou falar primeiro da energia. A nossa energia, é importante o telespectador entender que a companhia, essa é a grande beleza do nosso negócio, talvez foi um dos principais pilares da alta demanda que nós tivemos dos investidores durante o IPO, quando eles entenderam esse modelo de negócio. A empresa ela já é remunerada no destino de resíduo nos aterros sanitários pela tarifa que ele recebe. A gente recebe um gate fee só para receber o resíduo. Isso aí já remunera o aterro sanitário, já gerando uma alta margem de lucro para a companhia. Toda vez que você insere uma operação industrial em cima daquele mesmo resíduo que já está remunerado, quer dizer que a sua matéria-prima ela já está remunerada. Então, diferente de outras gerações de energia, onde você paga pela sua biomassa para fazer a transformação disso em energia, no caso do lixo é o contrário. Ela já está paga só pelo tratamento, então, obviamente, o custo para a produção dessa energia acaba sendo muito mais competitivo do que numa outra biomassa. No caso dos plásticos, vale a mesmo raciocínio, isso é, o resíduo já está pago, a gente está extraindo dali um plástico o qual eu não tenho que pagar por ele, eu apenas tenho o custo de beneficiamento desse plástico nessas plantas que eu expliquei, as unidades de tratamento mecânico, e aí ele tem sim um custo competitivo em relação ao plástico fóssil. Maravilha. Bom, tem uma outra pergunta aqui, que inclusive é sobre M&As, que é do Diego Paganini, que ele pergunta sobre M&As à vista. E aí eu falei para você que eu queria voltar a falar sobre crescimento, tanto orgânico como inorgânico da companhia. Você falou sobre algumas plantas aí, né, de crescimento orgânico da companhia. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Se tiver algum outro M&A, você já falou sobre uma empresa aí de aquisição que vocês estão de olho aí já para esse ano. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse processo de expansão, né, do que vocês estão planejando para esse semestre, para 2022 aí na Horizon. Tá bom. A Horizon hoje,
eu prefiro falar em volume de resíduo processado, que fica mais fácil. Quando a gente fez o IPO, a gente tinha um volume de resíduo processado de 4,8 milhões de toneladas ano. Como disse aí no filme, aproximadamente 12% do resíduo gerado no país, né? Os M&As hoje que estão em andamento na companhia e que deverão ser concretizados, todos esses M&As que eu digo, eles estão em processo de diligência, já estão com o signing ocorrido e a diligência em execução. A gente espera ter o closing desses M&As aí até o final do ano, e tendo o closing desses M&As até o final do ano, a gente deve, como eu disse anteriormente, agregar outras 5 milhões de toneladas ao nosso portfólio e passar para algo da ordem de 10 a 11 milhões de toneladas sob administração a partir do ano que vem. Então essa é mais ou menos a nossa perspectiva em relação aos M&As. Em relação ao crescimento orgânico, a gente tem algumas frentes, né? A frente principal, como eu disse, dado que a gente fez quando fizemos o IPO, toda a nossa parque de geração de energia já estava instalado, né? O crescimento esperado nos nossos parques de geração de energia eram apenas nos parques do Nordeste, onde a gente previa uma capacidade adicional da ordem de 30%, que foi instalada aí ao final do primeiro semestre e que entra em operação agora nesse segundo semestre, já entrou em operação nesse segundo semestre, e que deverá, além de trazer os bons resultados desse aumento de capacidade que ocorreu a partir de julho, a gente também vai aproveitar essa onda de melhora de preços, onde a gente não estava contratado. Então, hoje, realmente, a alta dos preços de energia que vem do racionamento vão nos trazer aí uma receita adicional, dado que a gente, nesses parques onde a gente veio crescendo a geração, a gente vai ter a possibilidade de vender num preço melhor. Então, você tem um crescimento aí orgânico nessa divisão, você tem o crescimento orgânico, e esse sim, o principal pilar de crescimento orgânico, com as plantas de separação de recicláveis que eu expliquei. Então, no nosso plano de negócio entregue ao mercado pré-IPO, a gente previa que a partir de janeiro do ano que vem, quando é instalada a primeira planta UTM, você tem uma adição de EBITDA e uma adição de crescimento forte, porque você agrega toda a receita de venda, do plástico, do papel, do vidro e do combustível derivado de resíduo que vai sair dessas plantas. É uma receita relevante para a companhia. Então, a gente tem esse pilar ocorrendo a partir de janeiro, já que a planta está em construção conforme planejado e dentro do cronograma. Além disso, a gente tem a entrada em operação, ainda na área de crescimento orgânico, a gente tem a entrada em operação dos aterros sanitários que já estavam em fase avançada de licenciamento. Então, a gente deverá ter agora no último trimestre desse ano a entrada em operação de um aterro sanitário em Minas Gerais, que estava em processo de licenciamento e agora já foi feita a obra e a gente deve obter a LO ainda agora no último trimestre, e no ano que vem um ecoparque que também vem sendo licenciado há alguns anos e que deverá ter a sua licença de operação dada ao longo do ano que vem na região sul do país. Tem mais perguntas aqui no nosso chat para você, Milton. O Wagner está perguntando o seguinte: os resíduos hospitalares são passíveis de reciclagem também ou somente podem ser incinerados? Os resíduos hospitalares somente podem ser incinerados. Na verdade, eles são ou incinerados ou autoclavados. É um outro tipo de tratamento que inertiza o resíduo hospitalar. Na verdade, a gente hoje recebe resíduo hospitalar nos nossos ecoparques, mas naqueles ecoparques onde a gente recebe o resíduo hospitalar, a gente tem plantas de autoclavagem, que é essa planta que eu expliquei, é uma tecnologia como se fosse um micro-ondas gigante, onde o lixo hospitalar é colocado dentro e é inertizado, ele vira um pó inerte, e depois de virar esse pó inerte, ele é aterrado numa célula especial. Tudo bem. O GFC está perguntando o seguinte, pergunta para o Milton, por gentileza, a expectativa acerca do leilão dos ativos da Estre, eu acho que são aterros sanitários e uma planta de repercussão de resíduos, e pede para poder você falar um pouco sobre mais. Sobre os leilões dos ativos, falar mais sobre esses leilões desses ativos. Sim, pode deixar. Bom, basicamente, isso já foi
matéria de fato relevante 2 vezes aqui da companhia, né? A Horizon, ela foi, ela bidou e foi considerada stalking horse no leilão de ativos. A Estre Ambiental é uma empresa que entrou em recuperação judicial no ano passado e precisou levar os seus ativos de aterro sanitário à venda através de UPIs, né? Unidades produtivas independentes. Esse leilão foi colocado aí no mercado no primeiro semestre. A Horizon se posicionou e acabou sendo celebrada como a empresa Stalking Horse. Isso quer dizer que a gente tem o direito de preferência, a gente tem uma oferta firme já dada no envelope fechado, após a abertura dos envelopes no leilão, a gente ainda, caso haja uma oferta maior, a gente tem a possibilidade de acompanhar, e nós temos o direito de preferência exatamente por ter dado essa oferta firme no leilão. Então, a previsão hoje do leilão, na última, é público isso, na última a última ordem judicial expedida aí no processo de recuperação judicial da Estre, o leilão hoje está programado para o dia 13 de outubro do mês que vem. Então a gente deve estar lá, a gente está correndo aí para poder participar já na nossa posição de Stalking Horse e ter o sucesso de vencer esse leilão. Tudo bem. O Diego Paganini também gostaria de saber qual que é o percentual do lucro reinvestido em P&D. Hoje a gente tem, uma boa pergunta essa, hoje aproximadamente 5% da nossa lucratividade é reinvestida em P&D, né? A Horizon, ela preza por estar na vanguarda dos processos de valorização. A gente, obviamente, tem um benefício, que é o benefício infeliz, né? O benefício infeliz do Brasil está tão atrasado em relação ao mundo. Então, obviamente, muitas vezes o nosso P&D faz apenas um processo de tropicalização da tecnologia utilizada lá fora, dado que lá fora a geração de energia, a geração de plástico renovável, todos esses processos que eu acabei de falar aqui já são largamente utilizados. A gente se aproveita disso para tropicalizar essa tecnologia e reutilizar aqui. Além disso, a nossa área de P&D trabalha muito forte aí no desenvolvimento de tecnologias para melhor aproveitamento de uma parcela do plástico, que é o chamado plástico filme. O plástico filme é aquele plástico do salgadinho, que é um plástico mais flexível e é um plástico que é de difícil reciclagem, né? Hoje já existem tecnologias, as quais a gente tem um grupo aqui que trabalha já há 3 anos nesse desenvolvimento, e já vem avançando muito, dado que o objetivo é transformar esse plástico flexível em alguma forma alternativa de combustível e retornar esse combustível para o mercado. Então, é como combustível renovável. Então, a gente sim trabalha muito na nossa área de P&D. A gente também adicionando, a gente aqui foi a primeira empresa a vencer uma PPP para a construção de uma waste to energy, uma planta de waste to energy. Para explicar aqueles que não conhecem, uma planta de waste to energy é uma planta que é uma planta de queima total de resíduo. Então, em vez do resíduo ir para o ecoparque, ele para, como se fosse uma indústria que fica dentro da cidade, ele com pressão negativa, o resíduo chega lá, ele é 100% queimado e de toda a sua queima gera-se energia, chamada waste to energy, também largamente utilizada ao redor do mundo. A gente tem uma área de P&D que desenvolveu essa tecnologia, a tropicalização dessa tecnologia, juntamente com parceiros chineses, e a gente, por isso, está posicionado aí e devemos ser a primeira empresa a construir uma planta de waste to energy na América Latina, a partir do começo do ano que vem também. Bom, falando agora um pouquinho sobre a questão do crédito de carbono, né, na apresentação de resultado de vocês registraram um aumento de 6,7% no volume de crédito de carbono, né? E tem aí uma observação de que vocês vão vender créditos de 2021 no momento oportuno. Como que a empresa tem feito essa avaliação aí? Quais fatores, né, podem potencializar os resultados aí dessa venda? Essa é uma boa pergunta. A Horizon, ela tem um histórico muito forte na geração de crédito de carbono. A gente é proprietário do primeiro aterro do mundo
a ser registrado no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo da ONU. Agora todos os nossos ecoparques já são, mas a gente foi o primeiro aterro sanitário do mundo a registrar um projeto na ONU no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, e vendemos créditos de carbono nos nossos ativos há muitos anos já. O mercado de carbono, especificamente, passou, sim, por uma depressão, né, ao longo desde da Convenção de Kyoto, entre 2012 e 2018, acabou tendo um preço minorizado. A gente continuou ali vendendo os nossos créditos de carbono sempre no mercado regulado ou no mercado voluntário. Então, os nossos clientes hoje para crédito de carbono são grandes traders europeus, governos como o governo da Suíça, governo escandinavos que compram os créditos de carbono da gente, Banco Mundial é um grande cliente de crédito de carbono da Horizon, mas a gente não tinha muito foco na valorização do preço desse crédito de carbono. O que se viu de um ano para cá, desde a nossa última venda de crédito de carbono foi no ano passado. A gente ainda, como você mesmo bem disse, a gente não vendeu o crédito de carbono desse ano, ele está no nosso estoque, aguardando o que a gente considera essa subida dos preços no mercado mundial. A gente vinha vendendo o nosso crédito de carbono até o ano passado por $2,30 a tonelada de crédito. A gente gera algo em torno de 2,5 milhões de toneladas de crédito de carbono por ano na Horizon. E o que a gente enxergou é que esse preço vem subindo desde então, desde que o presidente Trump perdeu as eleições nos Estados Unidos e os Estados Unidos se colocou de uma maneira diferente agora para a participação na próxima convenção que será feita agora em novembro. O mercado de carbono mudou completamente, os preços estão em tendência de subida. Hoje, a gente, se quisesse vender o nosso crédito de carbono, já teria aí, temos oferta desses grandes compradores na ordem de $3,25, $3,50. Então, algo em torno de 50% a maior do que a gente tinha de expectativa de vender, do preço de venda no ano passado. Então, vendo isso, a gente ainda tem a expectativa com os nossos analistas de que esse preço ainda vai continuar subindo. Então, como a gente não tem necessidade de caixa de realizar essa venda do crédito de carbono, a gente prefere esperar para vender no último trimestre desse ano, quando a gente acha que nós vamos ter um preço ao redor de $4, e aí a gente vai monetizar o crédito de carbono. Além disso, isso é mais a estratégia de curto prazo da companhia no mercado voluntário. Mas dentre as nossas aquisições, a companhia hoje está em discussões avançadas com plataformas de venda de crédito de carbono. Isso é, a companhia, dado que ela é uma das maiores originadoras de crédito de carbono do país, isso é, eu não preciso comprar o crédito de carbono, eu origino o crédito de carbono, a gente vai investir numa plataforma de venda de carbono para que a gente possa vender o nosso próprio carbono no varejo. A gente tem visto aí hoje diversas iniciativas de tokenização através de blockchain de venda de crédito de carbono, onde você cria um valor muito mais alto para o seu carbono, dado que você vai vender isso na ponta e não vai vender mais isso para o intermediário, que é o que a gente faz hoje. Então, a gente deve ter esse movimento também feito até o final do ano, para que a partir do ano que vem a gente possa ter o controle melhor e ter a possibilidade de angariar preços maiores no volume de crédito de carbono que a gente origina. Bom, falando de potencial de operação de crédito de carbono, vocês atuam no Brasil e fora do país, né? Qual a diferença entre esses dois mercados, na sua opinião? A diferença é regulação e metas, Débora. Essa é a principal diferença. Hoje, para você ter ideia, esse crédito de carbono que eu acabei de te falar, que eu vendo aqui, vendia a $2,30, hoje vou poder vender a $3,50, $4, ele é tradeado no mercado regulado europeu a $30, a $40. E aí você vai perguntar, mas por que isso? Porque lá existem metas claras de descarbonização até 2030, 2040, 2050, e essas metas claras, elas se traduzem para a indústria. Então, é como se fosse uma forma de
taxação àqueles que não cumprirem metas ambientais. Então, aqueles que na Europa que não cumprem as suas metas ambientais, então uma determinada indústria que seja altamente poluidora, se ela tem a meta de diminuir a sua poluição e não cumpre com essa meta, ele vai ao mercado e compra, e é obrigado a comprar o crédito de carbono de empresas como nós, que geramos o crédito de carbono, que despoluímos o meio ambiente. Então, com isso acontecendo, você cria uma demanda muito maior nesses mercados regulados, e criando uma demanda muito maior, o preço cresce. Por isso que a gente vende o nosso crédito de carbono só fora do Brasil. O Brasil ainda está engatinhando, hoje está sendo discutido no Congresso, nesse momento, uma meta de descarbonização por país, e que a gente torce aí e espera que ela consiga lograr sucesso ao trazer metas também para a indústria brasileira para cumprir as metas de descarbonização até 2030. Inclusive era uma pergunta aqui do Lorival Fernandes, ele dizia que o Brasil não tem acordo de crédito de carbono. Como é feito esse negócio de venda de carbono? Ou seja, não é por aqui, é lá por fora então, não é isso? Na verdade, assim, eu vendo, como o Brasil não tem acordo, eu não vendo no mercado regulado, eu vendo no mercado voluntário, que é de empresa para empresa. Eu vendo para o Banco Mundial, eu vendo para uma empresa estrangeira que voluntariamente se propõe a comprar um crédito de um país como o Brasil, que tem o cunho de proteção da Amazônia, de proteção das suas florestas. Então, tem várias empresas europeias que se dispõem a comprar isso voluntariamente, não obrigatoriamente. Quando você fala do mercado regulado, é um mercado que obriga, ou aquela empresa compra ou ela será taxada. No nosso caso, a gente vende no mercado voluntário, que é aquele mercado onde as metas e a conscientização ambiental das empresas é que as levam a fazer a aquisição de créditos de carbono. Só uma última pergunta aqui também do Lorival, ele diz assim: a produção de energia com biogás é armazenado tipo gás de cozinha, que pode usar em usinas de energia com esse gás? Basicamente como gás de cozinha, sim. Na verdade, assim, eu vou tentar explicar. O lixo, a parte do resíduo que é orgânico, só para todos entenderem, o resíduo brasileiro, ele tem aproximadamente 50% na sua composição de resíduo orgânico. O que é orgânico? Comida. Basicamente, todo esse resíduo orgânico, quando ele vai para os aterros sanitários, eles são encapsulados, né? Não sei se vocês viram o filme, aqui não dá para ver porque eles ficam cobertos depois. Então, basicamente, o resíduo que não é valorizado, ele vai para um encapsulamento dentro daquelas células. Nesse encapsulamento, a gente tem tubulações, instalações de captura do biogás, porque ele fica lá dentro decompondo e gerando um gás, e a tubulação, através de sucção, pressão negativa, tem tecnologia para isso, você succiona aquele gás gerado da decomposição. Esse gás, ele é enviado para plantas, onde atualmente a Orizon gera energia. Então a Orizon usa esse biogás que sai dos nossos campos de resíduos para gerar energia elétrica. A Orizon também, a partir do ano que vem, deverá instalar plantas de transformação, que é possível, você transforma o biogás em energia, ou você pode transformar o biogás em gás natural renovável. Né? Então, aquele que as pessoas, o táxi vai no Rio de Janeiro, vai lá no posto de gasolina e põe o GNV, ele pode ser utilizado o GNV provindo do resíduo sólido, se a gente colocar uma planta que transforma o biogás em GNV. A gente não fez isso nos últimos anos, porque o mercado de energia brasileiro se mostrava mais rentável do que o mercado de gás renovável. O mercado de gás renovável, ultimamente, tem se mostrado muito demandatório por gás verde. Isso é, todas, de novo, as indústrias que se utilizam de gás como combustível, hoje estão demandando das companhias de gás que eles tenham uma geração e uma entrega de parcela do seu gás renovável, de novo, para que essas indústrias que se utilizam de gás possam ter metas de descarbonização. Então, hoje a gente está sendo demandado por isso, e é uma das avaliações da companhia nos nossos novos aterros sanitários, ter instalações de transformação do biogás em GNV, ao invés de transformar o biogás em energia elétrica.
Milton, quero muito agradecer o teu tempo aqui conosco, agradecer a tua disponibilidade por você ter aceito aqui o convite para vir falar aqui um pouco mais sobre Orizon. Algumas perguntas acabaram ficando aqui para trás, inclusive várias minhas, mas porque tinham muitas perguntas aqui dos nossos telespectadores. A nossa ideia aqui é abrir espaço realmente para que a gente consiga estreitar esses laços aqui dos investidores com as companhias. Muito obrigada mesmo por ter estado aqui. Eu deixo aqui o espaço para que você faça suas considerações finais. Já espero você aqui outras vezes. Conte com esse espaço aqui na BMC, para sempre que tiver qualquer novidade aí na Orizon, vir aqui falar diretamente com os investidores, porque a gente está aqui para isso, né, para cada vez mais conseguir levar informação aí que realmente importa e que gere valor para os investidores. Tá? Muito obrigado. Fica aqui, então, suas considerações finais. Obrigado, Débora, mais uma vez. Foi um prazer participar e poder interagir aí com os telespectadores. Eu gostaria de dizer, por fim, que para nós da Orizon é óbvio que o aspecto econômico, financeiro dessa companhia, essa beleza de ser uma companhia que tem um negócio perene, um negócio com pouca volatilidade, um negócio de alta margem, mas a gente deixa isso de lado nesse momento para também avaliar o pilar ESG dessa companhia. A gente é uma empresa hoje que tem, e por isso talvez o sucesso na abertura de capital, a ser uma das empresas listadas hoje com maior cunho ESG. A gente brinca que ESG está no nosso DNA. Então, isso além de fazer rentabilizar aí o dinheiro dos nossos acionistas, a gente também rentabiliza a nossa alma. A gente faz bem ao meio ambiente e faz bem à saúde da população. Então, eu agradeço mais uma vez aí o teu espaço e estou aberto aí para qualquer pergunta que ficou sem ser feita, pode enviar por e-mail que a gente enviará a resposta a posteriori. Maravilha, então tá bom. Muito obrigada, Milton. Um ótimo final de semana para você e até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Esse foi o Milton Pilon, que é CEO da Orizon. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo aí, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui também sobre o setor, sobre a própria Orizon com o Lorenzo Pelizaro, que é analista da Explorita, já está aqui comigo, Lorenzo, ao vivo. Seja muito bem-vindo aqui à BMC. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde, Débora. Eu que agradeço. Lorenzo, olha só, a Orizon registrou quase 40 milhões aí, de reais no segundo bimestre aí de prejuízo, no segundo trimestre aí de prejuízo, e as ações da companhia que fez a IPO em fevereiro se valorizaram mesmo assim 38%, né? Como que você analisa esse otimismo do investidor com a empresa? Na realidade, o resultado negativo de 40 milhões no lucro líquido da empresa no último trimestre, ele foi resultado da própria valorização das ações, né? Então, os sócios controladores têm um plano de recebimento de ações, então eles ganham com a valorização delas, né? Então, esse foi um efeito recorrente aí, e na realidade não operacional, né, que ocorreu com as ações. Então, eu não espero que isso atrapalhe a dinâmica financeira da companhia daqui para frente. Uhum. Bom, empresas como a Orizon têm um potencial de matéria-prima imenso, né? Mas esbarram aí nos desafios que muitas cidades enfrentam para poder dar o destino correto aos resíduos que produz. Qual que é o potencial de se investir em companhias como essa? Assim, você acredita que as perspectivas assim, a longo prazo podem ser ainda melhores? Com certeza, né? Nesse setor de tratamento de lixo, a gente teve, no ano passado, aprovado o novo marco do saneamento, né? Que é um marco muito importante que o mercado ainda não se ligou, que está ligado com os resíduos sólidos e não apenas com água e esgoto, né? Então, assim, no Brasil, hoje a gente tem 40% do lixo sendo destinado a lixões, que são espaços abertos, né, de destinação inapropriada, na verdade, do lixo. Então, isso é uma avenida de crescimento muito importante para a Orizon, porque o novo marco do saneamento, na realidade, proibiu os municípios de destinarem lixo a lixões. Então, agora a gente vai ter um movimento de busca de destinação correta dos resíduos, que, na verdade, é o que a Orizon faz, né? Então, a Orizon business essencial, o backbone, né, a espinha dorsal dessa empresa, é o recebimento de lixo em aterros sanitários, que, ao contrário de lixões, são um espaço adequado para
para o recebimento e tratamento do lixo, né? Então, se você pensar que a Orizon hoje tem um market share de apenas 6% no recebimento de resíduo sólido brasileiro, você tem uma avenida gigante de crescimento, né, orgânico. Uhum. E pensando que temos aí na vista, né, uma crise hídrica e que esse problema é um problema crônico do país, né, de que forma que você acredita que a Orizon pode se beneficiar com isso? Você vê capacidade de expansão para o atendimento de demanda aí de curto prazo? Sim, como que a Orizon pode se posicionar na crise hídrica, né? Como a gente tem reservatórios vazios hoje aí no país, a gente está em busca de fonte de energia proveniente de termoelétricas, né? E uma fonte de energia termoelétrica incipiente ainda é a proveniente da queima de biogás, que é o gás produzido pelos aterros sanitários, e da queima propriamente do resíduo sólido, que a gente chama de waste to energy, né? Então, a Orizon, por exemplo, já tem um projeto em estágio avançado no município de Barueri, em São Paulo, em que ela vai fazer uma usina de waste to energy, né? Então, ela vai essencialmente receber lixo proveniente da cidade, das regiões em volta, e queimar isso e gerar energia elétrica, né? Maravilha. Em relação aos pares do mercado, como que você tem visto, então, o desempenho assim, do papel? Você acha que ainda está descontado? Você acha que ainda é o momento de entrar no papel? Como que você tem visto isso? Eu acho assim, a nossa análise aqui mostra que, na realidade, a Orizon ali, ao redor dos R$30 por ação, né? A gente está pagando apenas pelo que a empresa é, né? Então, hoje a empresa tem 5 aterros sanitários, algumas plantas de reciclagem, e você está levando como opcionalidade positiva de upside o desenvolvimento de novos aterros sanitários, o desenvolvimento de usinas de energia a biogás e de queima de lixo orgânico, de waste to energy. Então, o próprio business de crédito de carbono, né? Isso não está nada precificado, né? Sem falar dos M&As potenciais da empresa, né? Então, a gente vê aí que a empresa pode dobrar, triplicar de tamanho em pouco tempo, comprando aterros sanitários, entre aspas, concorrentes, né? Então, a gente vê um papel a um preço que hoje, organicamente, é justo, mas que a gente tem opcionalidades muito grandes de crescimento, né? E a gente está levando isso de graça. Maravilha, então. Muito obrigada, Lorenzo, pelo teu tempo, por ter vindo aqui para poder trazer um pouco aí da tua análise, teu olhar aí para a Orizon. Muito obrigada pela participação. Até uma próxima. Eu que agradeço. Valeu. E essa foi a participação do Lorenzo Pellizzaro, analista da Exploritas, ajudando aqui sempre a gente a levar para você informação que gera valor para os seus investimentos. Bora lá, agora a gente vai continuar falando de outras empresas por aqui, agora do setor de petróleo, dessa vez com o Alex André trazendo os números de Braskem, Petrobras e PetroRio. Não é isso, Alex? É isso aí, Débora. Agora a gente vai falar um pouquinho das principais companhias petroquímicas, né, petroleiras da Bolsa. A gente vai falar de Braskem, Petrobras e PetroRio. Começando aqui com Braskem, né, uma das maiores companhias, né, do setor petroquímico, não só no Brasil, mas também no mundo. A gente vai falar um pouquinho dos resultados operacionais e financeiros da Braskem consolidada. Então, resultado operacional recorrente, lembrando que esse resultado é em dólares, né, ou seja, maior rentabilidade do negócio em 2022 e primeiro semestre de 2021, representada aí pela maior margem operacional recorrente do período. Então, a gente está falando de mais de 3 bilhões de dólares, né, no primeiro semestre, né, quando a gente fala de margem operacional, 33%, e no segundo trimestre, né, 36% de margem, ou seja, a companhia conseguiu aumentar 40% referente ao primeiro trimestre de 2021 para 1,7 bilhões de dólares. Tá? Nos comentários aqui sobre o resultado operacional, né, a companhia teve aí um resultado superior, explicados aí, principalmente por melhores spreads internacionais, né, de PE e PVC, ou seja, de polietileno e PVC, os principais químicos, né, do Brasil, né, o polietileno também, tanto o polipropileno, né, também nos Estados Unidos, na Europa, e também o polietileno no México, né? E também pelo maior volume, né, de vendas, né, de polipropileno, né, nos Estados Unidos e polietileno também no México, ou seja, aumentando o volume e aumentando o spread internacional. Inclusive, a gente até recebeu também,
né, os executivos também da Braskem aqui no BMC Business. Então, você já tem essa entrevista que eles falaram em relação de spreads, né? Inclusive a diretora de RI e de SD também comentou sobre isso, tá? Em relação ao segundo trimestre de 2020, o resultado operacional recorrente da companhia em dólar foi de 530% superior, né? E foi em função de quê? De novo, melhores spreads internacionais de químicos no Brasil e resinas em todas as regiões e maior volume de vendas de resinas, né, e químicos no Brasil e de polipropileno nos Estados Unidos e também na Europa. Então, ou seja, a companhia melhorando muito, ou seja, vendendo de uma forma muito forte e melhorando spread. Então, essa que é a receita. A companhia faz crescer mais de 400% no semestre e 40% comparado ao último trimestre desse ano, primeiro trimestre, tá? Segundo com o primeiro trimestre. Agora, lucro líquido também, agora a gente vai falar em reais, né, milhões de reais. Margem líquida positiva em 2021 após a companhia registrar prejuízo líquido no ano anterior, ou seja, no segundo trimestre de 2020 a companhia reportou prejuízo, agora a companhia reverteu esse prejuízo, agora com lucro, né, líquido de 7,2 milhões de reais, né, lembrando, a gente está falando de 7,2 bi, né, 198%, e também quando a gente compara aqui, né, relação, né, da que a companhia registrou esse lucro, 198% superior, representando aí 12,47 por ação ordinária e ação preferencial classe A. No acumulado do ano até junho, a Braskem registrou um lucro líquido de 9 bilhões 918 milhões de reais e a companhia apresentava um prejuízo acumulado no valor de 4 bilhões 530 milhões de reais, né, lembrando no ano passado, e a companhia reverteu esse prejuízo e acumula ali, né, um lucro acumulado de 5,4 bilhões de reais. Então, ou seja, a companhia vem melhorando bastante seus números em relação, como eu comentei, melhora de spread, melhoria na relação de venda também, não só no Brasil, na Europa, nos principais mercados também, como o México, né? Então, quando a gente fala aqui do eteno, né, ou seja, quando a gente fala aqui da taxa de utilização das centrais petroquímicas, né, teve uma queda de 6 pontos percentuais, impactados pela parada geral de manutenção programada na petroquímica do ABC, né, também que é muito representativa. Vendas de resinas, PE, PP e PVC, né, as três principais resinas, né, ou seja, teve uma alta comparada a 2020, segundo trimestre de 2020, uma alta de 10% no mercado brasileiro, mas uma queda de 17% comparado ao primeiro trimestre de 2021. Já exportações teve uma queda de 46% comparado ao segundo trimestre de 2020, mas uma alta de 4% comparado ao primeiro tri. E quando a gente fala aqui quando a gente destaca, né, o bridge, né, do resultado financeiro operacional recorrente, está falando aqui a Operação Brasil, tá? Resultado operacional recorrente, 1,12 bilhões de reais, tá? Lembrando, no segundo trimestre, lembrando que antes era um pouco mais de 943 milhões de reais. Teve o impacto do câmbio e também impacto de volume e uma margem de contribuição aqui. Agora falando de Estados Unidos e Europa, né, a gente tem aqui uma taxa de utilização das plantas, né, de PP por lá. Teve uma retomada de produção para os patamares normais após os impactos de tempestade no inverno, né, no primeiro trimestre de 2021, que foi um impacto ali, né, da questão principalmente do clima, né, por lá. As vendas de PP cresceram 14%, né, o recorde trimestral histórico de volume de vendas de PP nos Estados Unidos, crescimento de 14%, como a gente comentou aqui, chegando a patamares recordes, e o financeiro, né, no resultado operacional recorrente, né, que a gente fala aqui esse bridge, né, ou seja, saindo de 315 milhões de dólares para 492 milhões de dólares, né, com uma representatividade grande na margem de contribuição, também com um aumento de volume de 38 milhões de dólares por aqui. Agora, para a gente falar um pouco do México, né, o México também com a utilização das plantas de PE, né, de 58% impactado por instabilidade pontual no suprimento de energia elétrica em maio de 2021, isso é um ponto interessante, e também vendas de PE crescendo 15%, né, e também, quando a gente fala aqui nesse bridge, né, resultado operacional recorrente, 200, né, milhões de dólares, um crescimento tanto de volume, 20 milhões de dólares, margem de contribuição, 65 milhões também de dólares no resultado. Já a consistente geração de caixa operacional, né, que a gente comenta aqui, tem uma consistente geração de caixa em linha com a estratégia da companhia de alocação de capital eficiente, com uma rigidez financeira, ou seja, o impacto da gestão de fornecedores, do aumento de preço de resinas principais químicos no mercado internacional, ou seja, aumento de spread, e também reposição de estoque. Então, isso que implica nesse resultado na geração de caixa livre, né, de 1,55 bilhões, né, de reais de geração de caixa livre, principalmente quando a gente tem aqui CAPEX, né, juros e pagos, IR, contribuição social, lucro líquido também, pagos, investimentos estratégicos e outros, ou seja, tirando principalmente do capital de giro, né, de 5,6 bilhões de reais. Comentários sobre essa geração de caixa, né, pelo forte resultado operacional recorrente no trimestre, pela monetização dos créditos PIS e COFINS, de 656 milhões de reais, e também, quando a gente compara esses impactos positivos, se contrapõe principalmente a variação negativa do capital de giro, né, como a gente consegue comentar nessa parte aqui, o aumento do pagamento de CSLL pelo maior resultado operacional recorrente, que é logo aqui, um pouco mais de 1 bilhão de reais. Né.
Em função da posição de caixa robusta, né, a Braskem seguiu reduzindo o patamar de dívida bruta, ou seja, se ela está cada vez mais melhorando a sua relação, né, de alavancagem, principalmente melhorando, aumentando a sua geração de caixa, diminuindo sua dívida. Então, quando a gente compara aqui, né, principalmente a dívida bruta em bilhões de dólares, né, a gente consegue entender que segundo trimestre pro forma, 6,5 bilhões, né, de dólares. Né, e quando a gente compara aqui em relação ao aumento da função de desembolso da linha de crédito compromissada, um montante de 1 bilhão de dólares, e em julho a companhia concluiu o resgate total de bônus com vencimento em 2022, que seria no ano que vem, no montante de 255 milhões de dólares, e realizou o pré-pagamento do empréstimo bancário de 100 milhões de dólares. Tá? Ou seja, a companhia vem recomprando, né, o seu bônus, né, vem concluindo resgates para justamente diminuir a sua dívida. E os comentários em relação a isso, né, a gente vê aqui essa oferta, né, da recompra de bônus com vencimento 2023-2041, que era 234 milhões de dólares, uma liquidação antecipada das notas comerciais de 508 milhões de reais, né, que são 103 milhões de dólares, uma liquidação antecipada da nota de crédito de exportação de 400 milhões de reais, que era 81 milhões de dólares, e a liquidação antecipada de pré-pagamentos de exportação de 100 milhões de dólares. Então, no primeiro semestre de 2021, ou seja, a companhia vem pagando diversos compromissos financeiros, né, que seriam para frente. Né? Então, a companhia reduziu seu patamar de dívida bruta em aproximadamente 1,3 bilhões de dólares, adicionalmente, considerando as operações realizadas em julho, a redução atingiu aproximadamente 1,7 bilhões de dólares. Tá? Então, vem reduzindo dívida. Com a manutenção do endividamento, né? Então a gente vê aqui um perfil do endividamento em milhões de dólares, bastante alongado, né? Então a gente tem aqui o breakdown, a posição de caixa da companhia, né? Com uma linha de crédito rotativo disponível, também ela tem um caixa ali de, né, um pouco mais de aplicado, né, em reais, de 1,8, né, bilhões de dólares, aplicado em dólares, 453 milhões de dólares, em stand-by ali, né, em linha de crédito rotativo disponível ali, que ela pode utilizar, né, um pouco mais de 1 bilhão de dólares, e também moeda estrangeira de forma geral. Então, como nós temos aqui, né, somando tudo isso, a gente está falando de um valor de 3,2 bilhões de dólares. Né? E o endividamento, a maior parte do endividamento está em 2030 para frente, que é 50% da dívida. Então, assim, ao longo do tempo, 20% da dívida está em 2028 e 2029, então a dívida está muito equacionada, com uma forte posição de liquidez, com a maior parte das dívidas com vencimento de longo prazo, como eu comentei. 50% da dívida é em 2030 e em diante. Então, não se preocupa, né? A companhia não se preocupa com dívida. E os indicadores de dívida, né? A liquidez suficiente para cobertura de vencimentos nos próximos 78 meses. O prazo médio de endividamento, o duration médio de 14 anos. Custo médio ponderado da dívida e de variação cambial é de 5,2%. E o crédito, né? O risco de crédito corporativo de acordo com a escala global das 3 principais companhias de rating, né? Como a Fitch, que deu BB+, perspectiva positiva. A S&P deu BB+, com perspectiva estável, e a Moody's também como estável, a BA1, né, também como um range. Tá? Agora, para a gente falar um pouquinho, né, sobre expectativa, né, principalmente de EBITDA, né, que a gente tem aqui até o ano que vem de expectativa, o mercado espera, a companhia entregou 9,4 bilhões de reais, né, no segundo trimestre, né, já no terceiro a companhia espera uma redução desse valor, principalmente para 8,21 bilhões de reais. Aí já no quarto trimestre uma desaceleração para 6,4, depois de novo para 5,19 bilhões de reais e depois ficando estável comparado ao primeiro trimestre de 2021, a gente está falando de 2022, uma expectativa dos analistas de 5,35 bilhões de reais, ou seja, uma desaceleração comparado ao último resultado reportado, segundo trimestre, né, de 2021, tá, em relação a EBITDA, geração de caixa operacional. Agora, para recomendações, nós temos aqui 6 analistas recomendando compra, 5 manter, né, ou seja, 54% recomendando compra. Quando a gente fala aqui de preço médio, né, alvo, o preço médio alvo que gira aqui em R$ 64,43, R$ 64,43. E as recomendações, Banco BTG colocando compra R$ 71, Santander a compra R$ 70 também, Morgan Stanley, né, também recomendando compra, e também JP Morgan também colocando R$ 71,50. Também temos, né, Banco do Brasil a neutra 49, Eleven também neutra 45, também temos, né, HSBC a 52, né, e também temos Planner também colocando compra a R$ 30. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, né, da Petrobras, né, a próxima companhia que a gente vai comentar um pouquinho, é uma das maiores companhias, a maior companhia aqui do Brasil em relação a oil and gas, né, óleo e gás aqui no Brasil, né, a companhia estatal. A gente vai falar dos principais resultados operacionais, né, e também, claro, lembrando aqui, né, a companhia sempre destaca em relação a taxas de acidentados registrados por 1 milhão de homens hora, né, que é a parte ali, principalmente de ambição de zero fatalidade. Se chegar nesse número, né, próximo ali de zero, uma métrica de topo ali um pouco menor de 0,7, né, essa é a métrica de topo, né, do TAR, que é a taxa de acidentes registráveis,
Isso é uma segurança como valor, ou seja, a companhia reduzindo a taxa de acidentes, que também é uma melhoria significante ali em relação na parte, né, de investimentos, na parte tanto de plataformas, né, ou seja, de processos, para justamente diminuir esse número. Então, destaques, né, agora vamos falar dos resultados financeiros, né, resultados operacionais, EBITDA ajustado recorrente de 11,4 bilhões de dólares, com uma margem de 54%, uma geração de caixa operacional de 10,8 bilhões de dólares, um fluxo de caixa livre de 9,3 bilhões de dólares, maiores exportações de óleo, né, cresceu 45%, derivados também 11%, e diversificação dos destinos das exportações, né. Quando a gente fala aqui de maiores margens e volume de vendas de derivados do mercado interno, quando a gente fala de derivados, fala de gasolina, né, a gente fala também do bunker, né, que é o petróleo, que é o combustível ali marítimo, né, querosene, enfim, com destaque para diesel também, né, que é um dos derivados, também gasolina, como eu comentei anteriormente. Redução da dívida bruta, né, em 7,3 bilhões, atingindo 63,7 bilhões de dólares, redução da dívida bruta. Entrada de caixa com desinvestimentos, né, de 300 milhões, né, 0,3 bilhão, e oferta pública da BR Distribuidora, agora é Vibra Energia, né, de 2,2 bilhões de dólares, lucro líquido recorrente de 7,7 bilhões de dólares e aprovação antecipação de dividendos em 6 bilhões de dólares. Isso animou muito, né, os investidores no segundo semestre de 2021, inclusive já pagaram a primeira parte, né, agora é a última parte também a pagar em relação a dividendos. Isso animou bastante, né, que traz um yield muito forte para a companhia, né, isso tem uma revisão muito grande em relação ao yield, que tem uma relação de boa pagadora de dividendos agora com a relação de desinvestimentos e também melhoria do cenário macro, né, de forma geral, principalmente com o preço do Brent também aumentando bastante. Então, por quê? O crescimento do EBITDA alinhado ao crescimento do Brent, né? Ou seja, lá no segundo trimestre, o Brent, né, o preço do petróleo referente para a Petrobras, que era referência para a companhia, 29 dólares por barril. Primeiro trimestre de 2021, 61 dólares, agora aumentou para 69 dólares, ou seja, inclusive agora, né, ficando acima do patamar de 70 dólares, né? Então, isso que a gente consegue entender. E o crescimento de 31%, né, do EBITDA, né? Você está falando de 11,4 bilhões de dólares, ou seja, a valorização do Brent foi em 13%, o aumento das margens de derivados, né, das vendas do mercado interno, que também foi um outro trigger, crescimento das exportações com destaque para o petróleo, cresceu 45%, como eu comentei, e o ganho complementar de exclusão de ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, como a própria Braskem, que eu comentei anteriormente, também teve esse fator aqui, né, para contar no resultado. Já o robusto EBITDA por segmento de negócio, então a companhia teve um crescimento de 20% na exploração e produção, ou seja, esse famoso ali EIP, né, crescimento de 20% para 9,7 bilhões de dólares, valorização do Brent, crescimento de produção, ou seja, uma alavancagem operacional junto, né, com o aumento da commodity, refino, transporte e comercialização, né, ou seja, no segundo trimestre, né, 2,26 bilhões de dólares, com o menor efeito do giro dos estoques. Quando a gente compara aqui também na base trimestral, quando a gente vê aqui em custo, né, de reposição, é 1,3 bilhões de dólares, crescimento de 108%, né, maiores margens e vendas de diesel e gasolina no mercado interno, então esse número foi muito forte em relação a isso. Já gás e energia, crescimento de 20%, né, 390 milhões, né, de dólares no segundo trimestre, recuperação de margem de comercialização de gás natural em função da maior demanda, né, não termoelétrica e da atualização trimestral dos contratos de venda. Então, isso também impacta positivamente. Tá? Lucro líquido, né, a companhia revertendo aqui prejuízo, né, no segundo trimestre de 2020, um resultado líquido recorrente, né, e agora reportando aqui o resultado líquido, né, de 8,1 bilhões de dólares, né, com resultado líquido recorrente de 7,7 bilhões de dólares. Então, um crescimento de 35% do lucro bruto, melhor resultado financeiro, né? A gente está falando adicionando 7,7 bilhões de dólares, impactado pela apreciação do real, redução de exposição passiva em dólar e ganho de participações e investimentos, né? Como a Braskem e também na BR Distribuidora, que agora chama-se Vibra Energia, né? Antecipação da remuneração para os acionistas, como eu comentei, 6 bilhões de dólares, né? Ou seja, uma remuneração, né, ou seja, em agosto, né, de 4 bilhões, como eu comentei, já foi pago, né, 21 bilhões de reais, agora vai ser pago no final do ano, em dezembro, mais 10,6 bilhões de reais, são 2 bilhões, né, de dólares. Ou seja, lembrando que esses valores em dólar são convertidos pela taxa de câmbio de 5,25, né, reais, né, ou seja, por dólar, né, para agosto e 5,30 reais por dólar para dezembro. O valor a ser recebido pelos investidores de ADRs dependerá da taxa de câmbio vigente à época do pagamento, tá? Para quem tem as ações da Petrobras lá nos Estados Unidos, tá? Agora a gente vai falar do mercado de exportação, né, e do mercado de importação, né, milhões de barris por dia, né, 994, tanto a maior parte, estou somando derivados com petróleo, é a maior parte, 743 milhões de barris por dia,
E também quando a gente compara derivados também, na menor parte, mas também resultado muito positivo, né, acima do primeiro trimestre de 2021. Já a parte de exportação ficando abaixo do primeiro trimestre de 2021, principalmente na parte do petróleo, sendo compensados pela parte do derivados, né, que no total 342 milhões de barris de petróleo por dia. Tá? Bom, refino mais competitivo, né, que a gente traz aqui em relação a isso. Né, a gente traz principalmente em relação ao custo operacional de refino, né, quando a gente consegue entender, né, a companhia vem melhorando, né, a sua confiabilidade, aumentar ainda mais a disponibilidade e a produção das unidades operacionais, as eficiências energéticas, né, do custo operacional do refino, ou seja, com redução da emissão de gás, né, do consumo de energia, inovação digital, trazendo tecnologia, aplicando as mais modernas tecnologias de automatização e robotização, e maior geração de valor, né, com maior disponibilidade para processamento do pré-sal e aumento de produtos mais rentáveis, que vai posicionar a Petrobras, né, entre as melhores refinadores do mundo, com eficiência e desempenho operacional, que esse que é aí, principalmente o programa, né, RefTop, né, que é o programa de refino de classe mundial, onde a companhia quer chegar com essas métricas, principalmente voltadas em ESG, né, voltadas em tecnologia, geração de valor e também, claro, a relação de produtividade e alavancagem operacional. Manutenção do elevado volume de entrega do gás, né, então a gente vê aqui uma elevada demanda de gás natural, né, em milhões de metros cúbicos por dia, né, crescendo 83 milhões. Oferta de gás natural também, né, quando a gente separa aqui EIP, né, exploração e produção, Bolívia e GNL, nessas três principais frentes. E quando a gente separa aqui a demanda, tanto por térmico, unitérmico e refino, também. Refino ficou ali no 0 a 0, né, térmico cresceu ali para 40 milhões de metros cúbicos por dia e térmico também cresceu bastante, né, mais que dobrou. Agora a gente vai falar aqui agora do consenso de mercado, né, ou seja, o que o mercado espera, né, como um todo de lucro líquido ajustado, né, tanto em EBITDA. Né? Então, olhando aqui, a expectativa do terceiro trimestre de EBITDA, né, a companhia reportou no segundo trimestre 61,93 bilhões de reais de EBITDA, né, em reais. O mercado espera 55,12 bilhões de reais de EBITDA no terceiro trimestre. Já no quarto, 49,11 bilhões de reais de EBITDA no primeiro trimestre, 54,33 bilhões de EBITDA. E já no segundo trimestre do ano que vem, 54,94 bilhões de EBITDA. Essa é a estimativa do consenso do mercado, né, dos analistas em geração de caixa operacional. Tá? Agora, indo para consenso de mercado, nós temos 10 recomendações de compra e 5 manter, né? Entre elas Itaú BBA colocando compra a R$ 38,00, Bradesco BBI a R$ 42,00, HSBC a compra a R$ 32,00, também temos JP Morgan overrate a R$ 41,50, temos o neutro do Goldman Sachs, né? Colocou aqui a R$ 29,10, Morningstar também hold a R$ 11,20, e também temos Banco do Brasil, compra 36, Ativo Investimentos neutro a 32,20, Eleven também colocando compra 34, Banco Safra, alto performance acima da média do mercado em R$ 38,00, Santander colocando hold, né, colocando neutro a 28, Banco BTG, né, também colocando como neutro, né, também a 34,54. Tá? Lembrando, né, que dentre todas essas médias, né, de recomendações, né, o preço-alvo médio gira em R$ 33,64. Débora. Então essas são as principais notícias, consensos, recomendações de Petrobras. Né? E agora vamos falar de outra companhia também do setor, né, que é a PetroRio, né, também uma companhia que vem crescendo, né, tanto operacionalmente, também com resultados de aquisições e futuras aquisições por meio de desinvestimentos da Petrobras. Então é isso que a gente vai falar aqui, né, da nossa última empresa de hoje, né, que é a PetroRio. Né? O que a gente tem de destaques? Né? A gente tem redução do lifting cost, ou seja, o que é o lifting cost? Né? Que é o custo médio do barril, né? Ou seja, a companhia tem um custo, né, de extração de $14,2 por barril. Lembrando que esse custo lá atrás, em 2018, era $44, ou seja, reduziu muito o seu custo, principalmente com uma alavancagem operacional, ou seja, o aumento do preço do Brent influencia, o aumento principalmente em geração, né, de valor através de eficiência de custo, ou seja, eles têm uma filosofia muito grande de eficiência de custo, né, com uma sinergia muito grande, né, dos postos, inclusivamente também com o tieback, né, que é a junção, né, dos postos em uma unidade produtiva. Quando a gente fala aqui de posição de caixa, a gente está falando de uma posição de caixa de 4,5 bilhões de reais, né, ou seja, também com recursos ali provenientes de ofertas. Produção, né, em barris de óleo por dia, a gente está falando de mais de 31 mil barris de óleo por dia, principalmente que corresponde ali Manati, a menor parte ao campo de gás, que foi vendido para a Gasbridge, né, que também tem participação com a Petrobras, junto com a Enalta, né. Quando a gente fala aqui de Frade, também com a participação, maior parte é Frade, junto com o Tubarão Martelo, né, e também Polvo logo aqui embaixo. Então, quem representa mais? Campo de Frade, depois temos, né, campo Tubarão Martelo e, por último, campo de Polvo. E quando a gente vê aqui em relação à dívida líquida por EBITDA, a companhia está net cash, ou seja, tem mais
caixa do que dívida. A gente está falando de uma relação de menos 0,6 vezes. Antes, né, primeiro trimestre de 2021, a companhia era alavancada em 2,3 vezes de dívida líquida por EBITDA. Agora, com essa posição, a companhia fica ali em uma posição bem saudável, né, de EBITDA ajustado, né, menos 1,1 bilhão de reais, né, sobrando, né, net cash. Então isso é um dado muito positivo, que isso simboliza uma leitura que a companhia pode ter novas oportunidades, está buscando novas oportunidades, né, de M&A, principalmente ali, todo mundo conhece, né, tá olhando os últimos desdobramentos ali do campo de Albacora, que pertence à Petrobras, né, que a companhia vem buscando, né. Isso é informação pública. Ainda não temos aí uma última atualização, mas à medida do tempo a gente vai atualizando aqui na BMC News, né? Agora a gente fala de desempenho dos ativos, né? Frade, Polvo, Tubarão Martelo e Manati, né? Campo de gás. Destaque para o aumento de 33% na produção, né? Ano contra ano, e 2,8 milhões de barris vendidos, tá? Então a gente consegue entender. Também tem o campo de Arru, né? Que é muito importante aqui, né? Próximo a Frade, e também Tubarão Martelo, Polvo, e lá para cima, né? Próximo da Bahia, nós temos a plataforma Manati, que também tem a relação de estação de tratamento também, estação de compressão, quando a gente fala aqui em relação a gás, tá? Bom, o que a gente tem que entender, né? A gente falou de lifting cost, nós também falamos sobre o Brent lifting cost, ou seja, à medida que o preço do Brent médio aumenta, o preço do lifting cost diminui. Então, ou seja, essa medida é muito importante, não é só em relação a isso, mas também em relação à alavancagem operacional, que é muito importante. Então, a redução do lifting cost, que é esse gráfico aqui, essa redução aqui do custo médio por barril, o custo médio de extração de cada barril, né, é a melhor e a mais importante estratégia de proteção contra a volatilidade do Brent, contra a volatilidade do próprio petróleo. Então, isso que a companhia diz para os investidores, né? Tem que anotar aí, ou seja, o que realmente impacta no resultado da companhia? O lifting cost, né? Que a gente fala de volatilidade do petróleo. Impacto positivo no início da produção, né, do campo de polvo, né, POLK, com redução de alguns custos operacionais de polvo, tubarão martelo. Lifting cost negativamente impactado pela parada de produção, né? Então, se tem parada de produção, tem menos barris sendo produzidos, né? No posto de TBMT 8H, ou seja, o campo de tubarão martelo, pelas paradas programadas em Frade, né? Também por lá em maio e junho, respectivamente. Tá? Então, ou seja, algumas paradas são obrigatórias, precisam acontecer e realmente estão colocadas na conta. Tá? Lifting cost reduzirá com a conclusão do tieback entre polvo e tubarão martelo, que foi feito, concluído em julho, né? Que possibilitará uma redução de OPEX de 50 milhões de dólares ao ano. Ou seja, se tem aí essa sinergia, vai reduzir principalmente custo, né? 50 milhões de dólares. Então, colocar na conta que isso entra em sinergia e melhora a lifting cost, né? Desempenho operacional de Frade, né? Tem uma eficiência e produção impactadas pela parada programada, como eu disse, né? Em abril e maio. Sem o impacto da parada, a eficiência operacional se manteve, né? Se manteria ali em 96%, ficou em 87% por causa da parada, 87,6%. Foi iniciada a injeção de água em 2 poços injetores existentes, com o objetivo de retardar as taxas de declínio, porque à medida do tempo que vai extraindo, né? Vai tirando petróleo do campo, né, a vida útil do campo vai diminuindo, então se injetar gás ou se injetar água, no caso do campo de Frade, injeção, né, de água em 2 poços injetores existentes, ou seja, foi aprovado pela ANP, né, a injetar água ali por ali, que aumenta a pressão, né, então eles conseguem tirar e aumentar a vida útil do campo. Tá? Agora a gente vai falar de tubarão martelo, né, teve a produção e eficiência impactada pelo shutdown, né, ou seja, parada ali desde março, devido à falha, né, da bomba centrífuga submersa, né, tiveram ali um workover da bomba, né, tiveram um trabalho ali, está sendo executado com expectativa, né, de conclusão que já foi feita em agosto. A parada programada realizada no final de junho, né, para a realização das adequações necessárias do FPSO para a conclusão do tieback, também impactou na produção e eficiência. E a eficiência do campo ficou em 84% em abril, devido à falha aí da bomba centrífuga submersa, e 65% em junho, como consequência desse shutdown aí, como comentei. O 6º poço tubarão martelo, né, é o 10HP, previsto para entrar em produção em setembro, né, já nesse mês de 2021. Tá? Então, por isso, por causa dessa falha da bomba e pela eficiência, pela relação de shutdown, a eficiência caiu para 77,7%. Tá? E a produção, né, média diária também caiu consequentemente, né, porque teve essa parada. Já o campo de Arru, né, para quem conhece, né, teve uma parcela adquirida da BP, da British Petroleum, de 35,7%, aprovada pela ANP, também pela Total, né, outra petroleira, 28,6%. E a sonda, né, Norb 6, né, foi contratada aí pela primeira fase de revitalização de Frade e para desenvolvimento de Arru. Lembrando que a própria PetroRio tem uma sonda própria, Kingmaker, mas não foi usada em relação a isso, porque essa sonda é mais tecnológica, né, tem a perfuração aí em Arru, vai perfurar 4 poços produtores aí do campo, justamente porque tem essa tecnologia em águas ultra profundas, né?
Em próximos passos, a assinatura do aditivo do contrato de concessão, que foi concluído, início dos cash calls aplicáveis, que também foi concluído, declaração de comercialidade, plano de desenvolvimento, início do projeto de perfuração e interligação e o primeiro óleo de Yahoo, aí sim, tão esperado. Né? Então a gente consegue entender os ativos PRIO, né, que são ativos de verde mais escuro, né, que é o FPSO de Frade aqui, o bloco de Yahoo, que são esses dois blocos aqui, o bloco de Itaipu, né, também logo aqui em cima, e outros blocos, como o bloco de Catuá, Roncador, né, e também temos Jubarte, que são outros campos pertencentes também, como a Petrobras e outros players do mercado. Desempenho financeiro, né, a gente tem para comentar aqui em relação, né, em EBITDA, né, tanto em relação na base semestral, né, cresceu 415%, na base trimestral cresceu 267%, ou seja, a companhia gerando muito caixa. E essa geração de caixa, como eu comentei lá no começo da apresentação, tem uma alavancagem, né, financeira, quando a gente fala de dívida líquida por EBITDA, muito boa, né, ou seja, companhia net cash, né, em menos 0,6 vezes. Tá? Então isso que é interessante, a margem EBITDA ajustada ficando em 63%, melhorando 7 pontos percentuais no trimestre e melhorando 25 pontos percentuais no semestre em 64%. Tá? Já o FUND, né, o custo da dívida, né, ficando em 3,45, ou seja, a companhia vem reduzindo, né, a sua dívida justamente porque ela tem um custo médio da dívida menor, alongando a dívida, por isso que ela tem uma emissão de bond, pré-pagamento de dívidas possibilitaram a redução do custo capital de giro, então eles pagaram dívida mais cara, é justamente isso, né, ou seja, pagaram dívida mais cara e contrataram dívida mais barata e alongou essa dívida. Né? Então, emissão de bonds, tiveram notas representativas, né, da Senior Secret Notes, né, emitidas em junho de 2021 no mercado internacional, 600 milhões de dólares arrecadados com vencimentos em 5 anos, com uma taxa de 6,125% ao ano, e o objetivo é pagamento de dívidas com taxas mais altas, como eu falei lá em relação a esse fund, né, o custo da dívida com capital de giro melhorado, isso possibilita uma estrutura de capital melhor. Então, ou seja, a gente vê aqui uma posição de caixa, como eu comentei lá no começo da apresentação, de 4,5 bilhões de reais, e quando a gente vê aqui o plano, né, o cronograma de amortização, a maior parte está em 5 anos, né, para cima, que são 3 bilhões, né, de reais. Antes disso, não tem uma outra dívida, né, representativa, né, a maior parte é em relação a bond. Tá? Quando a gente vê aqui em relação a caixa líquido, como eu falei, a companhia caixa líquido em 210 milhões de reais, né, então se a gente tem aqui alguns efeitos como EBITDA, né, positivo, a gente tem alguns efeitos que vem tirando desse resultado, como imposto, capital de giro, CAPEX, né, teve um ajuste final da Petrobras e Frade positivo em 4 milhões, mas isso é bem marginal, uma despesa financeira em 30 milhões de reais negativo. Então, fazendo essa conta, tirando os 212 milhões de reais no primeiro trimestre, então o capital de giro principalmente afetado pelo número de contas a receber, por concentração de vendas no último mês do trimestre, um CAPEX com gastos, né, no tieback, né, a junção dos dois postos entre Polvo e Tubarão Martelo, mas isso vai trazer sinergia nos próximos anos, como eu disse, ali 50 milhões de dólares por ano, perfuração do poço de Polvo, melhorias na sonda Kingmaker, né, como eu falei, a sonda à prova da Petrobras, mas eles tiveram que contratar uma nova sonda para o Yahoo, que é uma sonda diferente, com manutenção geral, e essas despesas financeiras, né, que é o gastos com taxas de emissões do bond, juros e outros. Tá? A alavancagem, como eu destaquei anteriormente, falei isso, né, menos 0,6 vezes, né, dívida líquida por EBITDA, com a variação do caixa líquido, o crescimento do EBITDA ajustado, como eu falei, esse crescimento muito forte de margem de geração de caixa, nos últimos 12 meses, o indicador, né, aumentou, melhorou bastante, né, a companhia está net cash. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a expectativa, né, de EBITDA, né, sobre geração de caixa operacional da companhia. A companhia reportou no segundo trimestre 725 milhões de reais de EBITDA, o mercado espera no terceiro trimestre 760 milhões de EBITDA e já no quarto trimestre ainda mais uma melhora para 815 milhões de reais de EBITDA. Esse é o consenso do mercado, né, sobre os resultados da companhia. Agora a gente fala aqui de PetroRio em relação a consenso de preço-alvo, né? Então a recomendação média gira em R$ 22,88, lembrando que vocês analistas recomendando compra e 2 neutros, BTG colocando compra a R$ 23,00, Credit Suisse a R$ 25,00, Santander a 21, Bradesco BBI também temos a 25, Ativa Investimentos colocando como neutro a 22,50, Morgan Stanley neutro, né, também é EcoWeight a 22, temos a Level Financial também a 22,50, Itaú BBA também colocando outperform acima da média no mercado a R$ 22,00, Débora. Então esses são os principais recomendações, tanto como consenso, preço-alvo, dados operacionais, enfim, os últimos projetos, tudo sobre a PetroRio. Débora. É isso aí, Alex. Bom, gente, lembrando que vocês podem acompanhar também as notícias no mercado nas redes sociais da BMC, no nosso Instagram, @bmc.news, também no nosso portal, que tem atualização minuto a minuto com tudo o que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque, como vocês já sabem, só aqui na BMC você tem informação
que gera valor. Bom, eu, Débora Oliveira, vou ficando por aqui e a partir de segunda-feira nós temos mudanças aqui na nossa programação da BMC. A partir de segunda-feira, a BMC News tem grade nova acontecendo por aqui. Programas novos serão lançados. Então a gente passa a ter um encontro marcado a partir das 4 horas da tarde, ao vivo, com o fechamento de mercado que agora será o Top News. Eu e o Rafael Lara comandaremos esse fechamento de mercado. BMC News vai continuar no mesmo horário com a Paula Moraes. Eu também estarei nele ao vivo durante a manhã, às 9h30 da manhã. A Hanna Beltrão é quem vai comandar o BMC Business, que vai passar a acontecer a partir das 5h15 da manhã. Aliás, a partir das 5h15 da tarde. Olha, eu ainda confusa no horário da programação. Então vamos lá, repassando para vocês. Top News, 4 horas da tarde. 5h15, BMC Business com Hanna Beltrão. 9h30 da manhã, continua o BMC News normal com a Paula Moraes, comigo, com o Daniel Morales. Muitos convidados também, muitas atrações. E tem mais novidades durante a programação que vocês fiquem aqui com a gente, vocês vão acompanhar. Então, a partir de segunda-feira, não perca, tem muita coisa nova aqui acontecendo. Eu espero por vocês um ótimo final de semana. Continuem agora na nossa programação. E o BMC Now tá por aqui, chegando com a última edição. Vocês não perdem por esperar, tem muita coisa boa acontecendo. Fiquem com o Rafael Lara, com a Hanna Beltrão, que eles estão chegando. Tchau, tchau.